com um dólar acima de R$ 6, o que é um absurdo. Teve um dia que estava 6,30, 6,35 em dezembro. Os impactos da geopolítica global estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros, influenciando desde a economia até questões ambientais e políticas. Neste corte, vamos explorar como as mudanças no cenário internacional interferem no futuro do Brasil, afetando nossas relações comerciais, nossa posição estratégica no mundo e até o bolso dos cidadãos. Confira agora como o Brasil está inserido nesse jogo de forças globais. E aí, professor, a gente estava falando antes aqui que eu vi lá no teu canal um vídeo você falando sobre coisas previsões, o que você espera de 2025. Sim. Ali tu, assim, pelo menos fala bastante de Brasil, Sim. né? Mas tem um monte de coisa acontecendo pelo mundo também que certamente terão impacto aqui. Claro. E acho que a principal delas é a eleição do Trump. É verdade, né? é verdade. Mas tem, por exemplo, sei lá, o Maduro subindo ao poder, né? E algumas outras coisas que acontecem Sim. que tem um impacto aqui. Claro. O Brasil tem problemas demais nesse momento e coisas pra gente se preocupar e olhar? Ou tá dando tempo de você dar uma olhada no que acontece lá fora também? Olha, lembrar aí que o Brasil, quer dizer, cada vez mais, né? Você está no mundo global, né? Bem, isso desde o nascimento do Brasil formal, com o descobrimento do Brasil, já faz desde o século XVII, para não ir muito atrás, quando os holandeses invadem Pernambuco, a Bahia, já era um mundo global, porque a Holanda está na Europa, Bahia e Pernambuco no Brasil, eles tomaram Angola, de onde vinham os escravos para o Brasil, e foram até onde hoje é a Indonésia, que era antigamente uma possessão holandesa. Pô, os caras dominavam, né, faziam todo o comércio do mundo. Tal. Então isso foi se aprofundando até chegarmos ao século XXI, e agora o Brasil é uma das maiores economias do mundo, ora é a 10ª, depende de como é que está a cotação do dólar, ora é a 10ª, a 9ª, a 8ª, o 7º PIB do mundo, portanto é uma economia super envolvida no que ocorre. E se por exemplo, o que vai acontecer na faixa de Gaza, no conflito com Israel? É difícil, diz que vai ter até um cessar-fogo, mas uma resolução é complicada. Alguém fala assim, mas o que aquilo tem a ver conosco? Se reflete, por exemplo, na Síria. Quem imaginaria que o Assad fosse cair tão rápido? Há 50 anos a família dominava aquilo. Família que já tinha feito uma ditadura sanguinária, usando bombas químicas, atacando sua própria população. Agora, Israel vai ter na sua fronteira um governo certamente extremista, como nunca teve na sua história, desde quando Israel foi criado já nos anos 1947 e 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. O que reflete no Golfo Pérsico, produção de petróleo. Então, se começa a haver especulação ali na região que saiu os navios petroleiros e tal, começa a subir o preço do petróleo. Você falou no Maduro. Venezuela tem um petróleo de ótima qualidade, excelente qualidade, um dos maiores produtores mundiais. Você vê que os Estados Unidos fala mal da Venezuela, mas compra todo o petróleo da Venezuela, né? Como vai continuar comprando? A hipocrisia faz parte das relações econômicas. Então, você vê, o Maduro, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai cair, nada é eterno, né? Isso pode também ter reflexo, porque nós temos 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Isso para falar do vizinho nosso. Tem as questões do Oriente Médio. A guerra Rússia-Ucrânia, ninguém imagina que fosse demorar tanto, né? E agora o Trump está dizendo que quer anexar o Canadá, só o Canadá, a Groenlândia e tomar o canal do Panamá. Ele falou isso de sacanagem. Um pouco de... Tem um... Quem foi? Teve aqui um papo de os caras querer dominar a Guiana. Sim. Que foi um tom tanto... Veja, eu não tô defendendo o Trump, tá bom? Sim. É que assim, parecia de sacanagem. Não. O eu Maduro... vi que todo mundo respondeu. O Maduro quer, eles estavam até vendendo o mapa de ocupar uma parte da Guiana para a Venezuela. Tal. É uma região que, inclusive, havia uma disputa antiga, que o Brasil... No início da República, também tinha uma disputa pela região, né? Houve uma arbitragem internacional e o Brasil perdeu. Aquele território ficou um território com uma parte lá com a Inglaterra tal, e ficou como é hoje. Então, tem conflitos no mundo que vão refletir na economia internacional, né? Que vai provavelmente no Brasil. Mas nós temos uma economia muito dinâmica, por outro lado. Nós temos uma economia diversificada. Se você olhar a Argentina, que é a nossa vizinha... É bom? É bom, bem diversificada.
Você vê, olha a Argentina depende muito do setor primário, da agricultura, da pecuária, tal, dos grãos, é fundamental. Nós temos um setor secundário, transformação, indústria, muito dinâmico. Um setor de serviço. A nossa economia, por exemplo, é muito mais dinâmica do que a economia argentina. Nós temos uma economia, portanto, uma história muito mais sólida. Só de reservas cambiais, o Brasil tem aproximadamente 350 bilhões de dólares. A Argentina está numa situação terrível, só para comparar o Brasil e a Argentina. Nós tivemos um crescimento do produto interno bruto no biênio 2023-2024. Em 23 foi 3,2. Em 24 não saiu o número definitivo, mas deve ser 3,5 aproximadamente, o que dá uma média de 3,3 nos 2 anos, o que é muito bom se nós compararmos com outros países. A nossa inflação está sob controle, né? Se nós olharmos a série histórica de desemprego, desde 2012, né, é a menor. O menor desemprego que nós temos desde 2012. E tu tem a sensação que isso vai durar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? O desafio qual é? É que isso permaneça, quer dizer, aumentou o consumo das famílias, se você aumentou o investimento, se você pegar os bancos, o lucro dos bancos, das empresas, o Natal, olha o Natal, conversa com os empresários, conversa com o lojista, todo mundo satisfeito, cresceram as vendas. Quer dizer, a pergunta é, isso vai continuar no segundo biênio 2025, que nós estamos vivendo em 2026, nesse governo Lula 3? É aí que é a grande questão, porque tem alguns nós. A dívida pública que é muito alta e ela precisa ser rolada diariamente, né? E isso envolve a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros meio ponto, é uma fortuna de bilhões em termos de dívida que você tem de pagar. Tem a questão do câmbio. Agora, recentemente, né, e nós continuamos no começo desse ano com um dólar acima de R$6, o que é um absurdo. Teve um dia que estava 6,30, 6,35 em dezembro. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E para assistir ao episódio completo, é só acessar o canal do Flow Podcast. O link está aqui na descrição. Corre lá e confere tudo.